Se quiser, tu pega o fone Pronto. pra te atrapalhar. Então, boa noite a todo mundo, boa noite pessoal que está na sala, boa noite a quem está pela primeira vez, bem-vindo aí à sala de aula, sala virtual da EFE, né? Se quiser pegar o meu pijaminha, pra não usar a Não calça. gosto de mim não, até agora, deixar para depois. Então, vamos começar, né? A sala fica aberta a partir das 19 horas, né? A gente sempre começa, a aula começa oficialmente às 19h30, 19h35, né? Que é nosso padrão aí, para poder receber as pessoas que se comportam da mesma jeito se fosse presencial. Sempre tem aquele velho atraso. Então, até 8 horas eu vou entregar o tema à Amanda, que é a palestrante da Aldo, por exemplo. Rinaldo, foi o primeiro. Não fale de Rinaldo, não. Ele está aqui. Ele pode não estar, mas ele está. Pois é. E o tema de Amanda hoje vai ser a meditação como caminho para o autoconhecimento. E parabéns de novo, você mandou um GIF aí que daqui a pouco o próprio tema vai se apresentar sozinho. Tá ficando uma coisa muito profissional, viu? Muito Mas assim, é mesmo. porque a Amanda, eu mandei para ela 3 opções e eu disse a ela, já sei qual que você vai escolher. O do Depois ela mar. pode É a cara de explicar Amanda. exatamente. É a cara de Amanda. Aí quando eu vi aquele videozinho, consegui colocar o texto em cima, eu disse, ela vai querer esse. Por isso que eu estou falando, né? O tema de Amanda, como mar de fundo, meditação. Pronto, o tema já se apresentou já na propaganda. Já falou tudo dela. E eu achei muito bom. Mas, enfim, a gente sempre começa essa primeira parte, né, com alguns recados, com alguns avisos. E essa semana eu vou reforçar de novo que marquei para quarta-feira, dia 28/7, né, 29/7, quarta-feira que vem, a reunião do Conselho. Eu já montei a pauta junto com o Cécio. Quem quiser colocar, enviar algum tópico para a discussão do Conselho, manda para mim, para a Cécio, para a Rinaldo, para um dos mentores que chega a gente, para eu colocar na pauta. Mas a pauta já está fechada, eu mandei para a Cécio fazer a revisão dela. Eu acho que amanhã, se não tiver nenhuma correção do Cécio, amanhã eu vou mandar para a lista de distribuição dos conselheiros. Então, todos os conselheiros vão receber já a pauta com antecedência para quando a gente fizer a reunião, a gente já vem com as respostas, né? Aí diminui o tempo de debate, fica mais dinâmica, fica mais objetiva a reunião. Sempre que a gente fizer a reunião do conselho, eu vou mandar as discussões antes, para a gente já vir com algumas respostas, aprovações já pré-definidas, né? Eu acho que fica mais rápido, mais simples e melhor os conselheiros pensarem sobre os assuntos dessa forma. Então, vai ser dia 29, às 8 horas, nessa mesma sala virtual. Tá legal? Às vezes, o link eu não mando logo, ou esqueço de mandar com antecedência, mas não se esqueçam que a sala não muda. A sala, apesar de ser virtual, ela está no mesmo canto. Então, o link é sempre o mesmo. Se eu não mandar logo de cara o link, é só clicar nele da semana que vocês têm no histórico do Zap, eu sempre mando no oficial. Basta clicar no link, a sala vai. Geralmente a sala já está aberta, sua abre às 19. Eu que vou abrir a sala no dia 19. É só usar esse mesmo link, tá? Não tem mistério, não. E aí a gente vai fazer nossa reunião virtual. Um dos temas mais importantes, um dos tópicos mais importantes que eu já adianto, e acho que foi Clay que pediu para colocar esse tópico na pauta. E já estava, era se a gente precisava mesmo voltar em agosto ou não. Né? Cada vez que se aproxima, a gente está vendo alguns utensílios extras. E confesso que a minha animação já não está a mesma, mas aí a gente vai discutir isso dia 29 com os conselheiros. E Rinaldo, meu pedido, a pedido de SES, está fazendo uma pesquisa com o grande grupo para saber do grande grupo se vocês realmente querem voltar em agosto ou não, ou estender um pouco mais esse modelo de reunião. Então, por favor, respondam a Rinaldo o quanto antes, assim que possível, respondam a ele um sim ou um não, se a gente pode, se vocês desejam, se vocês voltarão junto conosco em agosto. 1º de agosto, se a gente tiver que voltar em agosto, vai ser logo no dia 1º. Então, responda no privado para Rinaldo essa pequena enquete que ele está elaborando aí. Ele mandou um texto para o oficial. Dá uma lida lá e vocês vão ver bem o que a gente precisa saber. Sim ou não já não basta, tá?
e vai ajudar bastante a reunião. Se tiverem outros tópicos, manda para a gente, que a gente fala também na reunião e eu mando para o conselheiro. O principal recado foi esse. Tá? Se alguém tiver alguma coisa que quiser colocar, eu tenho esquecido, César, Rinaldo, Suzana, qualquer um dos mentores, por favor, pode se colocar. Não, eu acho que vale a pena repetir só esse aviso no final da reunião, porque o pessoal está meio atrasado. Em relação a isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma ideia para a reunião do conselho, que é quarta, manda para a gente. Como tem pouca gente, no final da reunião repetir isso. No mais, está tudo ok. Eu não vi Cione na sala. Ela entrou. Eu também não vi que não sala ainda. Ainda Vou não. mandar zap. Vou mandar zap para ela. Nem ela, nem Estrela. Então é isso. O principal recado da semana vai ser esse, tá? Então, quem for conselheiro vai receber um recadinho e está participando de uma lista de distribuição. Então, não vai ser mais um grupo, não, por favor, tá? É só um grupo de bate-papo, não. Vai ser uma lista. Quem está no grupo oficial, lembre-se que aquele grupo oficial, eu estou vendo que algumas pessoas têm saído. Alguns que saíram é porque não são daqui da região e não viram muito sentido de ficar recebendo os recados locais, né? Tudo bem. Mas outros são daqui, são da região. Então, se puder permanecer no grupo oficial da EFE, facilita a vida de qualquer um de nós que precise mandar comunicações rápidas. Aí eu passei a postar somente no oficial. Em vez de postar em 7 grupos diferentes, eu posto nele e todos os outros grupos recebem. Quem recebe já no oficial e quiser repassar para os seus grupos, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas vai ajudar bastante se vocês se mantiverem no grupo oficial. Que também não é um grupo de bate-papo, é só de aviso, só de notificações, coisas importantes que a gente precisa ter a comunicação, tá bom? Pronto, dito isso, eu quero começar perguntando a alguns de vocês como é que foi a semana. É muito bom a gente ter um espaço onde vocês possam se expressar também, né? E eu acho mais que nunca que esse momento que a gente tem aqui de reunião, assim como tinha na sala, aqui também é uma sala que a gente pode e deve expressar o que pensa, o que sente, tá? E eu acho importante manter esse nosso ritual. Como a gente não dá para fazer olho no olho, apontando, você chama o próximo, eu vou escolher algumas pessoas, algumas que há algum tempo eu não escuto. Espero que elas estejam me ouvindo e que a gente possa ouvi-las também. A primeira que eu quero ouvir, como vai você, Eduardo Soares. Eduardo está aí? Aqui na sala Rodrigo, virtual, pelo menos ele está, estou vendo. Rodrigo, tô aqui. Você consegue me ouvir? Tá baixinho, mas estou te ouvindo, Edu. Como é que foi sua semana, cara? Como é que você está? Tá melhor agora? Ou tá Ah, baixo sim. ainda? É Estou lhe ouvindo porque melhor e vendo bem sua testa. é porque, é porque o meu celular tá com problema do áudio. Enfim, a minha semana foi muito boa, eu posso dizer dessa forma. Eu, principalmente porque houveram mudanças na empresa, no trabalho, né, na função em que eu desempenhava, e agora eu estou, pelo menos, tendo uma possibilidade de trabalhar de uma forma melhor. E isso deu uma qualidade, um salto, né? Qualidade de vida bem melhor do que antes. Assim, antes eu tinha uma forma de trabalhar e era extremamente exaustiva. E agora eu mudei de área, estou numa área, inclusive na área em que eu fiz graduação na UFPE, e agora estou trabalhando nessa área especificamente, e aí isso deu um salto qualitativo muito grande. Isso refletiu em várias coisas, né? Foi positivo no final. Então, a minha semana foi excelente, basicamente por isso, né? E outras coisas também que aconteceram positivas, e aí o saldo em si foi muito bom. Então, foi isso. Muito bom, Edu. Eu já sabia que você trabalhava em home office e sabia que era bastante puxado. Gostei de ouvir que você mudou de área. Valeu. Gostei muito de ouvir isso. Mas realmente, quem acha que trabalhar home office, quem achava que trabalhar home office era coisa fácil, né? Agora está vendo que não tem nada de fácil, né? Pelo contrário. E só fazendo um adendo, no caso da gente, eu e Suzana, nós trabalhamos home office, acho que há uns 8 anos, né, Suzana? Mais ou menos 6 anos, 8 anos. 8 anos ininterruptos e antes a gente trabalhou uns 2 anos, mais ou menos.
É. Na Então a gente, Prefeitura do Recife, na UFPE. a gente trabalha assim, ininterruptamente, sem férias, né? Sem, enfim, Sem continuamos. férias, sem 13º, sem, sem nenhuma coisa que Ah, vocês conhecem como direito trabalhista. aí, enfim, valeu, mas valeu. Valeu, gostei de ouvir. Deixa eu catar outro aqui. Cleide Souza, tá nos ouvindo? Como é que você tá? Quero te ver, quero te ouvir. Boa noite, tá? Estão me escutando? Perfeitamente, Estão Cleide. escutando? Pronto. Tá. Eu vou tirar a brecha, pegar a brecha de Eduardo, porque nessa época de pandemia, o meu trabalho está muito mais tranquilo. Porque antigamente a gente, assim, tinha muita gente, né, assim, no sentido de emergência, todos os tipos de doença, né? Agora não, o pessoal tá tudo em casa, com medo de ir pro hospital, com medo de pegar Covid. Aí está mais tranquilo nesse sentido. E também eles estão preocupados com a nossa saúde também, né? Isso depende muito do coordenador de enfermagem. Somos em 4, em cada setor. Aí a gente trabalha com horário, vai 2, depois trabalha 3 horas, aí entra outros 2. E assim a gente fica trocando para a gente não se expor tanto ao pessoal de Covid, entendeu? Mesmo Entendi. paramentado, tanto que o pessoal da saúde, muita gente se contaminou, muitos colegas meus também se contaminaram, aí ficam afastados, né? 15 dias afastados e assim vai. Assim como o presidente está afastado, né? Aí fez o teste de novo, aí se você tiver contaminando, aí você tem que se afastar de novo. Então é assim. Aí, graças a Deus, assim, tá. O pessoal lá, depois que fez esse controle, tá melhor, entendeu? Entendi. Então, ótimo. Pronto. É bom Mas ouvir. estou bem, eu só estou trabalhando no domingo, então para mim está tranquilo. Estou fazendo minhas atividades físicas, estou fazendo, assim, me cuidando o melhor possível, entendeu? De mim e dos outros também que estão do meu lado. Cleide é da área de saúde, então para ela não existe quarentena, né? Pelo contrário. Não existe quarentena. Saúde não existiu quarentena, né? Manteve a rotina. Agora, olha, lá em Barreiros, né, que eu trabalho como físio lá em Barreiros, ainda não abriu, viu? Porque o pessoal também lá está assustado. Como fecharam, né, o pessoal, o litoral sul e também o interior. Não foi agora que começaram a abrir um pouco. Eu fiquei sabendo que Aí, o interior está sofrendo mais agora, pois que é. Puxa, acalmou, agora o interior está sofrendo. e o pessoal não usa máscara, não, estão nem aí. Aí agora que estão pegando mesmo a Covid. Então lá agora que a gente estava pensando em abrir, mas aí estão assim, adaptando o espaço que eu trabalho para receber o pessoal, porque lá não tem essa questão feito particular que separa, por exemplo, quem vai fazer eletroterapia tem umas separações, né? Lá não, lá todo mundo é sentado, tudo juntinho um do outro, entendeu? Não tem esse negócio, não fica limpando para poder passar para o outro, não tem isso não. Então, às vezes nem álcool tem. Nossa, Então, assim, estão pensando, porque é SUS, né? Então, estão pensando muitas vezes para ver se vão abrir. Então é isso. Mas, no geral, assim, eu particularmente estou bem. graças a Deus. Vou passar para a próxima. Posso? Pode. Edileide Fernandes. Edileide ou é Beto que está por trás desse Oi, vídeo? amigo! Oi, Tudo bonzinho? como é que você está, bonita? Mostre sua Ah, cara, tô liga ótima, essa graças a câmera para Deus. gente matar a saudade. Liga a câmera. Ave Maria, vou ligar. Tô aqui, muita vontade, já tô de pijama, meu filho. Mas não precisa mostrar tudo não, só o rosto. Ó, quem tá aqui? Quem tá aqui? Ainda não estou lhe vendo, não. Calma, Agora! Quem é? Quem é que está atrás de tu? É Raí? Aí, liga. Beth. Raí, Beth. Raí, você tá a cara de Wolverine. Com saudade desse gordinho aí, viu? Com saudade desse cabra que não quer falar comigo. Pois é. Já foi embora. Já foi embora.
E aí, Edilene, Tudo como é que você bem, está? Como é Adriana. que tá esse Graças a coração? Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Estou aqui relaxando, como eu já falei, né? Graças a Deus, mas fazendo as atividades, mandando pela internet lá para o meu chefe, para o meu coordenador. Mas estou em casa ainda, eu acho que não tem previsão ainda de a gente voltar. Aí em casa eu estou fazendo mil atividades assim, quer dizer, me cuidando, né? Mas tendo mais tempo para fazer as coisas, cuidando da casa, né? Das coisas que eu não fazia antes, né? Que trabalha, vive o dia todo no trabalho, vive só para trabalhar. Eu estou tendo a oportunidade de vivenciar outras coisas, né? E fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade. Mas está tudo bem, graças a Deus. Esse lado foi positivo, né? A quarentena foi boa para a gente, e ainda está É, sendo. é. Para uns foi muito boa, né? Graças a Deus, para uns. Para outros já é muito triste, né? A gente sabe que Muito não. sofrido. A parte financeira é sempre a mais complicada, né? Sempre é mais sensível nesse sentido. E elas estão deixando a coisa muito mais simples para a gente. Enfim, foi esses agradecimentos que eu queria encerrar a minha parte antes de passar para Amanda o tema dela. Espero que ela dê um tema maravilhoso, com a cara dela, com o coração dela e do jeito dela, né? Esse jeito feliz, sorridente, que eu admiro e respeito muito. No grupo Mentalizadores, ela foi a minha parceira lá. A gente tentou conversou um pouco e depois ela deu um cairão. Eu disse, cadê, mano? Se embrenhou nas outras tarefas, mas aí eu entendi. Mas adorei. Vou ficar seguindo ela. Por isso, eu vou pedir a todo mundo agora que se concentre para a gente fazer a nossa louvação, tá? Cada um no seu cantinho. Pode abrir os microfones agora e vamos falar com o coração para que ela seja inspirada no melhor tema possível. Amém. Eita, ciada. Bora logo. Venha de onde vier, venha em paz. Nosso mestre é Jesus. Nosso mestre é Jesus. É, Jesus. Isso mesmo, é Jesus. Pronto, o importante não é a sincronia, não. O importante é que seja de coração. Com certeza. A sala é sua, bonita. Valeu, Drick. Gente, boa noite a todos. Antes de fazer o compartilhamento do material, eu vou só contar um pouquinho a vocês a história do tema. Com ele, no grupo dos mentalizadores que eu faço parte, consultou algumas pessoas com relação a temas, a explanações, eu tinha escolhido um outro tema. O meu tema, inicialmente, ele ia se chamar Tolerância e Espiritualidade. Por quê? Como a maioria de vocês sabe, eu sou professora universitária. E uma das coisas que o professor universitário mais tem a possibilidade de desenvolver é a tolerância, porque a gente passa pelo tipo de situação que vocês imaginarem. É um tema que eu acho muito interessante, é um tema que é uma coisa que realmente mudou na minha vida. Eu me tornei uma pessoa um pouco mais tolerante e paciente com a docência, né? Principalmente na relação com o outro. Mas ainda assim tinha alguma coisa dentro de mim que não encaixava. Quando o SESI deu a primeira aula, parece que eu recebi um insight. E aí eu já havia começado a meditar, né? Na época que SESI deu a primeira aula dela. Aquela que foi em 2 partes, que falou sobre doença e tal. Aí eu disse, rapaz, eu quero falar sobre meditação. Vou perguntar a Kelly no privado, isso durante a aula de CSI comendo no centro, e eu peguei o celular, vou mandar um WhatsApp para Kelly, porque eu quero realmente saber se eu posso mudar o tema. Aí eu perguntei a Kelly, aí Kelly disse, pode, não tem nenhum problema não, eu repasso a Suzana, a Drick, a Cessi, não tem nenhum problema, só que eu acho interessante que você escolha um tema que você esteja vivenciando o tema.
a frase de Kelly foi o sinal que eu necessitava para saber que realmente tinha que ser esse tema. A meditação como caminho para o autoconhecimento. Por quê? Eu tenho vivido diariamente a prática da meditação. E é até difícil, sabe, explicar em palavras. Mas a minha vida, ela tem mudado consideravelmente em vários sentidos. Então, de fato, é um tema que eu tenho vivenciado, tá? Aí deixa só eu dizer duas coisinhas a vocês. A primeira coisa, eu vou dar essa aula como eu dou as minhas aulas. Eu dou as minhas aulas de uma forma muito descontraída. Eu tiro muita brincadeira com os meus alunos durante a explanação do conteúdo, certo? Eu sempre ando com o meu caderninho de apontamentos, que são aquelas ideias que eu não coloco no slide, mas que normalmente eu anoto no quadro e desenvolvo, e faço esquema, faço mapa mental, e faço dinâmica, enfim. Só que aqui, como não tem quadro que eu possa riscar, eu vou falar o tópico e, consequentemente, explanar para vocês, tá certo? E durante a apresentação dos slides, eu vou desativar a câmera, mas aí no final eu volto e dou um tchau ao vivo. Por quê? É para evitar que o aplicativo fique muito pesado e comece a dar uma travada nas apresentações, tá? Porque, afinal de contas, eu sinto uma gratidão enorme por este computador que está me servindo nesse momento, mas ele não é dos mais modernos. Então, quando a gente sobrecarrega muito com alguma plataforma online, com slide, com vídeo, ele começa a pedir férias. Justamente para não ter nenhum tipo de intercorrência nesse sentido, eu vou desativar agora a câmera, tá? E vou compartilhar o material, mas vocês vão continuar me ouvindo de boa, tá bom? Deixa eu só desativar aqui rapidinho, mas eu volto. A imagem volta no final. Vamos ver aqui a tela, é essa aqui. Su, qualquer coisa, tu ativa o microfone e me avisa alguma pergunta, alguma coisa que eu não estou vendo nada. Tá certo, aviso sim. E se Aí, você quiser, gente, você pode arrastar, porque vai ficar tipo uma caixinha da câmera. Aí você pode arrastar e colocar ela lá para baixo, que aí consome menos dados, assim, você vai ficar com menos visualizações. certo, vê. Eu apertei F5 aqui, ampliei a apresentação. Ah, tô vendo aqui. Eu tô vendo, Chegou tô tua vendo imagem. aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui embaixo. Bota, arrasta Então, mesmo, lá para baixo, bota, desce, pode a descer. tela desaparecer. Isso, pode ir. Pronto, Pronto, fiz aí isso tá então. ótimo. Então, gente, olha só. Como eu já tinha afirmado, o tema é a meditação como caminho para o autoconhecimento. Normalmente, nas minhas explanações docentes, todo assunto que eu ministro, ele tem um roteiro. E com esta aula, não vai ser diferente. Deixa só eu, o bonito não quer passar. Vamos ver. Passe, gato. Vamos ver se ele vai. O senhor tem que ir. Foi. Então, gente, eu trouxe um breve roteiro do que eu vou conversar hoje com vocês, tá? Então, no primeiro tópico, eu vou falar um pouquinho a respeito do conceito da meditação. No segundo tópico, eu vou comentar um pouco a respeito da história da meditação, tá? O terceiro tópico, quem mais medita. Quarto tópico, alguns benefícios da meditação. O quinto tópico, chamado Eu Não Consigo, que na realidade é uma espécie de narrativa. Como foi que eu cheguei a esse estado que eu me encontro hoje, tá? Sexto, método e artifícios, né? Ou seja, qual é o método para realizar a meditação? Que artifícios podem ser utilizados para facilitar o processo? O outro tópico é chamado o Jipe de Catarina, que é uma história verídica que aconteceu com uma amiga minha que medita. E eu só vim entender o comportamento de Catarina diante de uma determinada situação quando eu descobri que ela meditava.
descobrindo o meu mundo, que aí já é um passo para o autoconhecimento, né? Que era uma coisa que até então era muito obscura na minha vida. E por último, meus guias, que são as pessoas que me inspiram e que eu acredito que muitas delas talvez nem imaginem que elas servem de inspiração para mim, tá? Então, gente, seguindo aqui a sequência, a gente começa com um conceito, tá? Então, eu trouxe 2 conceitos bem simples a respeito do termo, né, da terminologia meditação. Vamos lá. Olha só, o primeiro conceito é uma palavra que ela deriva do latim, né? Então, meditação do latim significa meditatum. E quando você faz a tradução desse termo latino, significa ponderar. A primeira pessoa que utilizou esse termo foi o monge Guigo II, no século XII. Então, na história, quem inicialmente utilizou a palavra meditação foi o monge Guigo, certo? Eu trouxe aqui um outro conceito que eu encontrei esse conceito em um folheto da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Eu acho que vocês sabem que já tem uns anos que o Ministério da Saúde ele tem defendido muito as práticas integrativas. Então, entra yoga, homeopatia, uso de florais, e por incrível que pareça, e eu achei excelente, eu até desconhecia isso, a meditação também entra. E aí, lá em Brasília, eles possuem como se fosse um departamento que eles chamam de coordenação técnica de meditação. Eu achei isso fantástico. E aí, dando uma olhada em um material que foi produzido por eles, eu achei muito interessante o conceito, né? Ou seja, a meditação é uma prática que acessa estados vivenciais consciência, como um caminho para serenar a mente, ou seja, para acalmar a mente e facilitar o processo de autoconhecimento e autocuidado, no aprimoramento das relações saudáveis consigo mesmo e com o outro. Então, eu achei um conceito bem completo e bem simples, por isso que eu decidi registrá-lo aqui nessa apresentação, tá? E aí, gente, agora nós vamos falar um pouquinho da história da meditação. Particularmente, eu adoro história. Eu sempre gostei de história, desde que eu era uma criança. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu me pego tanto a essa parte histórica que sempre que eu me vejo em contato com um assunto novo, eu vou atrás da história. E aí, pesquisando e lendo alguns artigos científicos sobre a meditação, eu cheguei a situações bem interessantes que eu jamais imaginei. E quando eu li, eu disse, mas menino, que negócio óbvio, como é que eu nunca tinha pensado nisso? E aí, eu começo falando a respeito de um professor americano chamado Willard Johnson. Ele é docente da Universidade de San Diego, na Califórnia. E aí eu achei muito interessante porque ele escreveu um livro em 1982, se não me falha a memória, chamado Do Xamanismo à Ciência, a história da meditação. E aí, nesse livro, ele relata exatamente o início, o marco zero da meditação na história da humanidade. E acredite, começou na pré-história. E aí eu achei muito interessante porque ele afirma que a prática surgiu há mais ou menos 800 mil anos atrás,
na época que o homem estava domesticando o fogo. Então, observe aí essa imagem, né, de um homem das cavernas, digamos assim, admirando as chamas do fogo. Por quê? Eu achei interessante o raciocínio que ele explicou o seguinte: ele disse que nessa época, como o fogo era uma descoberta nova e ele foi uma descoberta revolucionária na história, né, e no desenvolvimento da humanidade, quando a chama do fogo se fazia, como é que eu posso dizer, forte e presente, chamava a atenção do homem primitivo. E ele ficava horas e horas e horas concentrado mesmo, vidrado naquela chama. Ou seja, eu achei interessante porque ele finaliza explicando que naquele momento que o homem pré-histórico estava olhando as chamas do fogo, ele fugia de um comportamento de luta e fuga e ele entrava em um estado de repouso ao admirar a chama daquele fogo. E isso fazia com que ele controlasse a ansiedade, que normalmente ele sentia quando estava, né, fugindo ou lutando. Uma outra coisa que ele afirma que influenciou muito na meditação e também é considerado como os primórdios, né, desse ato é a caça. Aí veja que aí do lado eu coloquei umas pinturas rupestres, né, de uns homens pré-históricos caçando animais. Aí vamos pensar juntos. Nessa época, ninguém tinha arma potente, não é verdade? Ou seja, os recursos, eles eram muito simples. E aí o mais interessante que o professor Willard destaca é o seguinte: ele diz que pelo fato dos arcos utilizados durante a caça não eram arcos, né, muito potentes, muito possantes, isso fazia com que o homem primitivo tivesse que ficar muito atento ao comportamento dos animais. Então, ele não podia distrair a mente com outras coisas, porque naquele momento ele estava concentrado, focado nos passos, no comportamento daquele animal, porque a vida dele dependia disso. Já que ele não tinha uma arma de longo alcance, ele tinha que chegar muito perto do animal e fazer o disparo ou da lança ou da flecha. E isso exigia exatamente que ele ficasse em estado meditativo, em estado de plena atenção e foco. Por quê? Cavalo selado só passa uma vez. Então, ele tinha que estar atento sem se distrair e, no momento exato, atacar. Porque ou era a vida dele ou era a vida do animal, que no caso era a caça, né? Então, eu achei muito interessante essa logística. Só que ele também afirma que, mais ou menos, se não me falha a memória, 4.000 anos ou 3.000 anos antes de Cristo, a meditação nessa forma, né, que a gente conhece atualmente, ela já era uma prática muito frequente na Índia. Então, a gente percebe que realmente é um ato, é uma prática que é muito antiga. E a partir do momento que ela chegou na Índia, ela saiu sendo difundida, tá, para outros países. Essa imagem que eu coloquei aí embaixo, que está embaixo do homem com fogo, é uma imagem antiga da civilização da Índia, tá certo? Aí foi só para poder representar. E essa outra imagem que está abaixo da pintura rupestre, com essas setas se interligando o mundo, é justamente para dar a ideia que a prática, ela se espalhou, né, por vários países, tá certo? E aí, meus amigos, é claro que é muito importante eu fazer o seguinte apontamento.
Vamos lá. Quem mais medita? Se a gente colocar em uma balança, a gente vai perceber que, de uma forma geral, né, os indianos, os japoneses, os chineses, eu coloquei até uma foto do Nepal, né? Quase ninguém fala do Nepal, mas no Nepal, a prática da meditação, ela é muito frequente. Então, de uma maneira geral, esses países que têm uma cultura muito mais, eu posso dizer, focada, né, no ser, muito mais focada no ser do que no ter, com algumas exceções, porque, um exemplo, a China, ela não é tão focada, né, quando a gente compara China e Japão, o Japão é muito mais focado no ser em alguns sentidos, quando você compara com a China. Mas, de uma maneira geral, o que é que eu quero falar? São essas civilizações que são mais ligadas realmente no autoconhecimento. Mas, né, como eu já afirmei no tópico anterior, houve a difusão para o Ocidente. E é claro que eu vou homenagear o meu amado Grupo do Buda. Por quê? O livro que estamos lendo nesse exato momento está aí diante de vocês, a autobiografia de um yogi. E aí, quem não conhece o Yogananda, ele foi o grande responsável, por exemplo, por difundir a prática da meditação no Ocidente. E esse foi um dos grandes objetivos da vida dele. Ele dedicou boa parte da sua vida, do que ele tinha aprendido, das suas experiências, a difundir a meditação, né? Então, fica aqui a minha homenagem aos meus amados amigos do Grupo do Buda e a minha querida mentora Tati Lucas. E aí, gente... Né, Amanda? Do seu grupo, né, Amanda? Mas eu faço parte do mas eu não podia deixar de... pergunta durante a seu tempo, você prefere que faça só no final? Não, pode fazer durante, não tem problema não. Porque eu achei uma coisa interessante no slide anterior, aquele das pinturas do Pestre, que você citou o autor que fez o estudo, e me parece que ele focou e percebeu que antes da prática da meditação, naturalmente, os seres humanos, né, nós humanos, já temos a tendência a um estado meditativo. É isso mesmo que eu entendi. Ele separou o estado de meditação da meditação em si. Drick, eu não cheguei a ler o livro, né? Porque, na realidade, essas informações que eu peguei a respeito dos estudos que ele fez foi em um artigo de uma professora de psicologia da USP. Então, ela não chegou a fazer um aprofundamento da obra dele, entendeu? Ela citou a obra. Mas uma coisa eu consegui, como é que eu posso dizer, absorver. O estado meditativo e a meditação, segundo o que você está me falando, é como se fossem coisas que se completam, mas que, no entanto, não são a mesma coisa, não é isso? Seria mais ou menos isso que você quer dizer? O exemplo que você deu do caçador que precisa ficar longas horas, seria, né, o estado meditativo. Aquilo é claramente um estado meditativo, né? Naturalmente. Ele não pratica a meditação, mas ele, por força da necessidade, aprendeu a se concentrar. A concentração, já tenho dito aqui, a concentração é um pré-requisito para a meditação. Não existe meditação sem concentração. E a concentração é que nos faz entrar nisso que eu estou falando, chamando de estado meditativo, e que você explicou muito bem. Mesmo não tendo lido o livro, mas lido o artigo, você falou direitinho ali. E aí, o que eu queria, só para fechar esse raciocínio, é dizer o seguinte, o que eu achei interessante é que realmente é algo que é como você falou, perfeito, é inerente ao ser humano. E isso eu vou falar muito a respeito quando eu fizer aqui o meu momento de desabafo, que já ele está chegando. Mas eu falo assim, momento de desabafo, mas eu também não vou
falar, tipo, pegar a noite toda e só falar disso, não. É só para vocês terem uma ideia. E aí, gente, cadê aqui? Deixa eu passar o slide. A gente chega agora em alguns benefícios da meditação, tá? Que é uma parte que realmente ela é mais ligada à ciência, mas que já foi comprovado, né? Controle da pressão arterial, frequência cardíaca e na função preventiva das doenças coronarianas, na dependência do álcool, né, e outros entorpecentes, redução de estresse, ansiedade e depressão, alívio de dores, na síndrome pré-menstrual, melhora da cognição em idosos, modulação de resposta imunológica, então melhora o sistema imunológico, leva o indivíduo a um estado de consciência e relaxamento, né, através de uma sensação de bem-estar geral, além de trazer a paz interior e a felicidade. E aí, ao ler os artigos, né, eu tive acesso aos resultados de 2 estudos que particularmente me chamaram muita atenção, que eu vou comentar com vocês aqui rapidinho, tá? Um dos estudos foi feito na Unifesp, em São Paulo, com 140 idosos. E aí eles fizeram o seguinte, né? Os pesquisadores. Esses 140 idosos, durante 2 meses, meditavam apenas 2 vezes na semana. E aí o mais interessante de tudo foram os resultados significativos que eles conseguiram. Aproximadamente 72% da amostra relatou melhoria na sua postura. Aproximadamente 65% afirmou que estava respirando melhor após a meditação. Aproximadamente 63% apresentou um aumento na sua disposição. Quase 58% da amostra relatou redução de dores físicas. Aproximadamente 45% relatou uma melhoria nas doenças crônicas, claro que associado, né, o tratamento convencional com a meditação. E aproximadamente 38% relataram mudanças muito positivas no hábito intestinal. Outro estudo que me chamou muita atenção, por conta da minha irmã, que não é Sandra, é Andréa, minha outra irmã, é que Andréa, há muitos anos, ela tem umas crises de enxaqueca horríveis, que duram dias e dias e dias. Em Harvard, eles fizeram um estudo com 19 pessoas que tinham histórico de enxaqueca constante. E não é aquela dorzinha de cabeça, é aquela enxaqueca que acaba com o ser humano. E aí, essas pessoas começaram a meditar. Em 8 semanas de meditação, os resultados foram animadores. Todas as 19 pessoas relataram que as crises, quando aconteciam, as dores eram menos intensas, altamente suportáveis e bem mais curtas. E aí, o pesquisador... Oi? E o interessante dessa pesquisa é que ela está falando de pessoas que não tinham o hábito de meditar antes, né? Exatamente, Drick. Elas Pessoas se que... permitiram aprender para fazer a pesquisa, não é isso? Exatamente. Elas... Como é que eu posso dizer? É como você está falando mesmo. Se permitiram, se abriram. Que isso também... Eram iniciantes, assim como eu. Isso vai entrar também no meu desabafo. E aí... É isso que eu quero que você ressalte, para você perceber que existem vários graus de experiência nessa prática meditativa. Mas só em ser um iniciante, você já tem benefícios. Não com certeza, Drick. Não é isso? Uhum. E tanto é que nesse estudo de Harvard, né, os pesquisadores, eles afirmaram
exatamente aquilo que você falou agora há pouco, que o ato de meditar é algo completamente natural para o nosso corpo. E que não é só um monge budista, não é só o monge que está lá enfurnado no Himalaia, ou aonde quer que esteja, que vai se beneficiar da prática. É qualquer pessoa que comece a qualquer momento, em qualquer idade. Então, o mais encantador é isso, é que a meditação, ela não é uma exclusiva. Pelo contrário, ela é uma prática inclusiva. E aí eu vou falar um pouquinho mais disso depois, já estou me empolgando. E aí, passando aqui, gente, aqui foram só alguns exemplos, tá? Eu chego exatamente no tópico 1 do meu diário. Eu não consigo. Deixa só eu tomar um golinho d'água aqui, porque um professor sem água não funciona. Aí vê bem. Olha o que foi que eu fiz. Eu coloquei aqui a Amanda, que chegou na EFE, que é essa menina que tá chorando aí sentada. E esse outro bonequinho aqui é a Amanda de hoje em dia. Quero deixar claro que eu estou muito longe de ser um Buda, viu? Eu ainda me estresso, eu ainda me aperreio, mas hoje em dia até a logística de encarar o problema, de enxergar a situação é diferente. E eu costumo dizer que Nego foi a semente. Nego é a semente de tudo isso. Se Nego não tivesse entrado na minha vida, eu não teria chegado aonde eu estou hoje. Então, enfim, no final tem uma homenagem a Nego. Se eu falar agora, eu vou me emocionar. Então, deixa eu falar no final a respeito dele. E aí, o que é que aconteceu? Eu sempre alegava exatamente o tópico que está aí no slide anterior. Muitas pessoas diziam, Amanda, medita, medita, medita. E eu dizia, eu não consigo, eu sou muito agitada, me dá logo um nervoso. Quando mandam eu respirar, eu tenho logo raiva, minha vontade é sair batendo na cara de todo mundo. Eu dizia exatamente assim. Então, eu não me imaginava capaz de realizar esse ato. E por mais que as pessoas falassem, me aconselhassem, mostrassem que o autoconhecimento é o caminho, aquilo eu entendia, eu escutava, mas eu não ouvia. A verdade é essa. Só que hoje em dia, minha gente, eu entendo tudo claramente. Inclusive, em muitas conversas com o Nego, só eu e ele, Nego falava muito para mim de autoconhecimento. Eu entendia tudo que ele falava, eu concordava, mas é como se faltasse uma coisa para que eu começasse a colocar aquilo em prática. E aí, eu entendi uma coisa. Eu entendi o óbvio. Eu entendi que o despertar, ele tem um momento. E eu demorei quase um ano para descobrir qual foi o meu despertar. Eu acho que muitos não sabem, mas em agosto do ano passado, vai fazer agora um ano, dia 31 de agosto, eu sofri um acidente no qual eu rompi o LCA, que é o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Eu tive rompimento total. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, era o dia inteiro na rua trabalhando, eu corria, eu fazia crossfit, eu surfava, eu tocava maracatu. Eu sempre estava envolvida em alguma coisa. Então, é como se todas aquelas coisas, embora fossem muito boas e benéficas para mim, elas não me permitiam focar no mais importante, que é, na verdade, né, o meu processo de autoconhecimento. Só que Deus e o universo não erram. E aí, o que foi que o universo fez? Amanda, eu tentei te dar o aviso de várias formas. O teu mentor falou, vários amigos falaram, Tati falou, o Ed já falou,
N pessoas falaram. Você escutou, mas não ouviu. Então agora vai ser pela dor, nega. Então, quando o ligamento rompeu, minha gente, eu fui impedida de fazer tudo que eu mais gostava. Há quase um ano eu não surfo, há quase um ano eu não vou ao CrossFit, eu não posso mais correr. O maracatu, na verdade, eu acabei me desinteressando por outros motivos, mas, querendo ou não, o ligamento influenciou um pouquinho também de forma secundária, mas influenciou. E quando eu rompi o ligamento, eu me rebelei. Eu disse, mas isso é um absurdo. Com tanto ligamento em Recife, por que tinha que ser o meu? Com tanta gente no CrossFit, por que tinha que ser o meu? E eu comecei a praguejar. E praguejei elevação espiritual no subsolo, né? E praguejei e não consegui entender. Eu não lembro quem chegou a me dizer, Amanda, esse ligamento foi rompido porque você necessitava desacelerar. Mas quando a pessoa falou, não foi um contexto espiritualista. Mas eu acho que ali já era um espírito de luz dizendo assim: olha, diz a essa bestalhada que a melhor coisa que podia ter acontecido na vida dela foi ela romper essa praga desse ligamento. E aí a pessoa falou, só que eu, né, na hora ouvi a frase fez um sentido muito pequeno, mas ainda assim, né, eu fui embora. Esse ano, na pandemia, foi que eu comecei a juntar todas as peças. E eu me peguei, minha gente, agradecendo ao universo por ter rompido o mequetrefe do ligamento. Eu agradeci, eu me vi aqui, sentada na cama. Meu Deus, muito obrigada por ter rompido o ligamento. Porque se não fosse ele, se não fosse esse rompimento, eu acredito que talvez, eu acho que eu até chegaria, mas talvez eu não chegasse nesse momento agora. E eu estou tão encantada com o processo que eu agradeci o fato de ter rompido totalmente. Eu passei por uma cirurgia que o pós-operatório é horrível. Analgésico opioide não tirava a minha dor. Eu chorava feito uma criança aqui em casa. Eu passei várias madrugadas em claro, à base de gelo, me perguntando, meu Deus, o porquê? Cadê o lado bom disso? Cadê o lado bom? E a resposta veio alguns meses depois. E aí, finalmente, eu consegui entender o seguinte: eu consegui entender que, embora o ato de se concentrar, né, o ato de focar, ele é inerente ao comportamento humano. Mas eu era uma pessoa que eu tinha uma vida tão agitada que essas agitações me desviavam desse caminho do autoconhecimento. Não é que eu estou dizendo a vocês que eu não vou voltar a surfar, que eu não vou voltar a frequentar o CrossFit. Eu vou, porque são coisas que eu gosto. Mas agora eu entendo que tem momento para tudo. Então, ninguém, não tem atividade no mundo que vai tirar mais o momento da minha meditação. Porque desde que eu comecei, eu não deixei de meditar um único dia. Com a cabeça estando boa ou não. Se tornou um ato como tomar água. É impossível passar um dia sem meditar. E aí, o meu despertar, ele aconteceu dessa maneira. Antes de passar esse tópico, eu queria só comentar um pouquinho a respeito de Murilo Gun, que é um recifense. Não sei se vocês já ouviram falar nele, mas ele é um cara muito brilhante. E eu me identifiquei muito porque eu estou fazendo um curso dele, que esse curso ele abriu de forma gratuita. E em uma das aulas, ele relatou exatamente o que eu sentia. Ele disse que quando ele se via ansioso, estressado, agoniado, ele ia assistir Globo News.
Aí ele disse: veja que confusão. Eu colocava Travou para barulho. todo mundo ou foi só para mim? Não, tá normal. Tá travado não, Cécia, aqui. Pra mim tá tudo certo aqui. Aí Murilo Gun disse o seguinte, né? Ele disse assim, ou seja, eu colocava barulho em cima de mais barulho. E finalmente ele disse que chegou um determinado dia que ele entendeu que quando a mente dele estava ansiosa, turbulenta, o medicamento era o silêncio. Era o voltar-se para dentro, né, de si mesmo. Quando ele falou isso, eu disse, meu Deus, Murilo Gun está me descrevendo. Porque várias vezes que eu estava com a cabeça a mil, eu ia me embora para o CrossFit. O que mais tem em uma boxe de CrossFit é barulho. É um lugar muito agradável quando se gosta da atividade, mas é extremamente barulhento. É a música alta, é o povo jogando o peso no chão. Então, barulho é o que não falta. Então, eu percebi que, assim como ele, sempre que eu estava com a mente turbulenta, eu ia em busca de mais barulho. Era por isso que eu não conseguia chegar aonde eu cheguei hoje. Porque eu não buscava o silêncio, para mim era impossível. Eu achava que não conseguia, eu achava que era uma coisa que nessa encarnação não servia para mim. Amanda, E oi? às vezes isso é uma fuga, né? É uma fuga que a gente tem, um medo de ficar em silêncio e escutar a voz do silêncio. Uma fuga inconsciente. Exatamente, Suzy. É, exatamente. Foi uma das coisas que eu também pensei e que Murilo também comentou nessa mesma aula. Mas você está certíssima, tem todo sentido. Então, gente, esse foi um pouquinho aí da minha história, tá? De como eu comecei nesse hábito, tá? Métodos e artifícios. Aí eu trouxe aqui um materialzinho um conteúdo, né? Que eu removi do folder também, que eu disse a vocês, que eu comentei no início da aula. E aí ele fala um pouquinho a respeito da importância da respiração durante a meditação. E eles falam que a âncora para a meditação é a respiração. Por quê? Quando você começa a respirar da maneira correta, isso vai aumentar a tua atenção, isso vai aumentar a tua concentração e o teu grau de relaxamento durante o ato da meditação. Aqui embaixo eu trouxe uma palhinha também. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar esses slides sem nenhum problema, tá? Eles falam também a respeito das posturas que podem ser adotadas durante a meditação, né? Aí lá no folheto ele explica que existem várias posturas, que as posturas têm a finalidade de fazer com que o ser humano fique no estado de imobilidade física, mas que essa imobilidade não incomode quando você está com a postura correta. Aí eles afirmam que o essencial é manter a cabeça, a coluna alinhada, as costas retinhas, né? Relaxadas, sem rigidez, porque isso, inclusive, vai ajudar no mecanismo da respiração, melhorando a capacidade cardiopulmonar e aumentando, né, a consciência do processo. E aí, em conversa com um amigo meu, que ele começou a meditar por minha causa, eu estava conversando com o Lula uns 15 dias atrás, aí ele fez assim, Amanda, eu tive hoje um problema tão grande no trabalho. Aí eu me lembrei de respirar, que é o que eu faço durante a meditação. E aí, Amanda, quando eu respirei fundo, aquele descontrole, aquele ódio, aquela raiva que eu estava sentindo, saiu, Amanda. É como se eu tivesse recarregado as minhas baterias.
E aí eu entendi que naquele momento eu relaxei, respirei, oxigenei o meu cérebro, entrei num estado de consciência, né, ideal, e o problema que até então era tão grande começou a diminuir. E tu quer saber do melhor, Amanda? Eu resolvi o problema e resolvi da forma que eu queria. E aí, gente, eu comecei também a entender o que acontecia comigo quando, em uma aula ou em uma palestra, um aluno fazia uma pergunta muito difícil ou fazia uma pergunta querendo me sacanear, porque isso acontece muito. Principalmente quando você dá uma palestra para pessoas que já são formadas. As pessoas às vezes gostam de testar, porque de fato elas querem ver se você tem um conhecimento realmente a respeito daquele assunto. E quando vinha uma pergunta muito assim, como é que eu posso dizer, cabeluda, né? Seja no sentido de ser complexa ou no sentido da maldade, eu sempre tinha um hábito que até então era mecânico, de fazer o seguinte, era inconsciente. A pessoa fazia a pergunta, aí eu dizia assim, fulano, por favor, repita. Nesse momento, eu tomava um gole d'água e respirava. E eu nunca deixei de responder uma pergunta até hoje. Quando Lula falou isso, eu disse, Lula do céu, é por isso que eu, então, inconscientemente, isso é uma coisa que é tão inerente ao ser humano. Isso está na gente. Só que a gente não enxerga. Que eu tomava meu gole d'água, respirava, a pessoa repetia a pergunta enquanto eu estava fazendo isso, né? Tomando golinho d'água e respirando, e em seguida eu dava a resposta. E a pessoa ficava satisfeita. E Mas aí você eu. sentia raiva nesses momentos, né? Oi? Mas você sentia raiva, porque só era Não, revocada. não, na verdade, quando a pergunta era cabeluda por ser complexa, eu não sentia raiva, não. Porque era uma pergunta da pessoa, entendeu, Drick? E às vezes é um aluno que ele faz muitas conexões mentais rapidamente e ele realmente tem a capacidade de fazer uma pergunta mais elaborada, tá? Agora, quando eu percebia que era sacanagem, principalmente quando eu já conhecia a pessoa, né? Porque no mesmo meio todo mundo se conhece, né? Então a gente sabe normalmente quem é quem. Não é que eu me sentisse com raiva, mas não era raiva nem ódio, mas de certa forma aquilo me incomodava. Não sei te falar se mexia no ego, não sei te dizer no que mexia, mas mexia em alguma coisa, entendeu? Mas aí, quando eu respirava, tudo isso de maneira inconsciente, quando eu respirava e ouvia novamente a pergunta, a resposta saía. E eu só vim fazer esse link de pensamento depois que eu comecei a meditar. E aí, gente, olha só. Eu trouxe aqui algumas posturas, tá? Então, tem a postura de lótus completo, que é essa postura aí. A postura B, ele chama de meio lótus. Veja que a diferença, ela está basicamente no posicionamento dos pés, né? A postura C, birmanês, e a D chamam de seiza, que é muito comum a gente ver os japoneses meditando nesse tipo de postura, que é a seiza, tá? Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu sou estou muito longe de ser um especialista em meditação. Só que eu andei fazendo umas pesquisas na internet e eu achei uma terapeuta chamada Gabriela Serve. Ela, inclusive, tem um canal no Instagram que, na realidade, eu descobri essa figura através de Carol, porque eu participei do desafio de 21 dias, né? E de Deepak Chopra, experiência maravilhosa, que eu estou até repetindo agora, porque eu quis, com os amigos, eu me senti tão bem que eu decidi repetir o desafio. E aí, o que é que aconteceu? São meditações guiadas. E essa mulher, ela tem uma voz maravilhosa.
uma voz bem calma, que passa uma coisa bem boa. Então, eu senti muita facilidade em ser guiada pela voz dela. E aí eu comecei a ver vários vídeos dela. Em um dos vídeos, uma pessoa fez uma pergunta, né? Um seguidor deixou lá uma perguntinha assim: Gabriela, eu medito deitada. É errado? Aí ela respondeu: não é errado. O importante é que você escolha o posicionamento que te faça render melhor e que faça você se concentrar mais no processo. E aí, o que foi que aconteceu? Uma outra pessoa, né? Ou seja, A estava conversando com B. Aí C, que é um terceiro elemento, escreveu um outro comentário, dizendo assim: olhe, eu entendo que você diga que se para ela é melhor meditar deitada, ela medite deitada. Entretanto, o posicionamento sentado é melhor, aí falou da respiração. Eu até vi sentido nesse comentário, né? Que C, que essa outra pessoa, fez. Mas aí isso me levou a um outro pensamento. Eu disse assim, rapaz, o que C falou faz sentido, mas a meditação é uma prática inclusiva. E se a pessoa tiver acamada e gostar de meditar, e quer dizer que a pessoa não vai poder meditar porque está acamada? A pessoa só vai poder meditar deitada. Então, eu entendo as duas ideias, entendeu? Eu entendo os dois pontos de vista. Mas eu vou dizer a vocês, eu medito sempre de manhã e à noite. À noite, uma das meditações que eu faço é deitada e assim como Ivane, eu não durmo. Eu só durmo se eu estiver muito cansada. E quando eu percebo que eu estou cansada, eu fico sentada. Porque aí eu sei que eu não vou dormir. Mas quando eu não estou muito cansada, eu faço ela inteira sem dormir. E aí é o que eu costumo dizer. Independente da posição, na humilde cabeça de Amanda, o importante é começar. E é você escolher o posicionamento, como Gabriela Serve falou, que faz com que você se sinta melhor, que faz com que você se sinta conectada com o universo. Porque a função da meditação é a inclusão. Ou seja, ela é um ato que vai conectar você ao universo. Ela vai incluir você no universo. Porque a partir do momento que você se conecta com o todo, você se cura. Então, se todo mundo se cura, o mundo se cura. E isso é inclusão. Então, independente do posicionamento, deitado, sentado, o meu humilde conselho é: eu não sou nenhum especialista, eu não sou ninguém nesse assunto. Mas o meu único conselho é: escolha aquela posição que faça com que você se sinta melhor. Vou dar o meu exemplo. Nas 4 posições que estão aí, o meu joelho não consegue ficar em nenhuma delas, porque ele é um joelho operado que ainda está em processo de reabilitação. Então, eu dobro a perna hoje em dia, mas eu não consigo ficar ainda muito tempo com ela dobrada, porque dói. Então, isso vai acabar tirando um pouquinho a minha concentração. Então, eu adapto, quando eu faço a meditação sentada, eu adapto a posição da perna esquerda e sou muito feliz, obrigada. Então, é o meu humilde conselho, certo? E aí, meus amigos. Sabe uma coisa, Amanda? Fala, Drick, que é o tempo que eu tomo um gole, ótimo. Isso. Toma uma água. Um golinho de água, viu? Porque golinho pode ser de muita coisa, de cachaçinha, mas não, é água. Mas então, eu não falo também como você, eu não falo como especialista, a gente fala como estudante, tá? E eu me considero um estudante. Claro que eu não sou especialista, mas aí eu queria compartilhar o seguinte com vocês. Meditação, essas posturas, e principalmente essas colocadas aqui na figura, ela é muito cultural, tá? Porque, como a gente sabe, essas posturas indianas, elas são realmente, estão inseridas naquela cultura indiana, de onde veio a prática meditativa, como você bem apresentou com o Yogananda.
né, difundindo isso na América, todo esse conhecimento, e aí ele trouxe de lá essas posturas meditativas tradicionais da cultura. Isso não quer dizer que elas são absolutamente necessárias ou imprescindíveis para a prática da meditação. E aí vou para o extremo oposto, né? Quando a gente medita deitado, também não há nenhum impeditivo que você alcance graus de concentração para fazer uma boa meditação. O que a gente não pode confundir é relaxamento com meditação, seja em que postura for, porque meditação é uma prática consciente, não é uma prática de relaxamento para você dormir, para você estender os músculos. Isso aí pode ser yoga, isso aí pode ser qualquer outra coisa. Mas meditação é uma atividade. Você está trabalhando uma ação passiva do ponto de vista mental e corporal, mas ela é uma prática em si, uma ação por si só. Então, vejam, o que eu queria compartilhar com vocês é a questão das posturas, ela não é imprescindível, mas em alguns tipos de meditação ela é particularmente necessária. Alguns tipos de meditação exigem certas respirações que você não vai conseguir fazer certo se estiver deitado. Assim como não vai conseguir fazer certo se estiver em pé. Ela exige certas posturas. E aí, quando a gente vai se aprofundando no estudo das meditações, você vai percebendo que meditação não é apenas uma, são vários tipos de meditações, não é verdade? E aí a gente vê que essas meditações elas exigem certos tipos de respiração, de postura, para você alcançar determinado grau de concentração para atingir o objetivo. A meditação da Kriya Yoga é diferente da meditação feita por um iniciante. A meditação da Kriya Yoga é uma meditação muito avançada. A meditação que é feita, por exemplo, por praticantes de Reiki, ela visa outro objetivo. Então, tem vários tipos de meditações. E junto com elas, vem algumas posturas e práticas que se associam, né? Então, não é simplesmente... eles não botam isso porque acham bonito. Tem todo esse fundamento por trás também. Mas você está certa. Não é pré-requisito, não. Se a gente pudesse meditar sentado, no livro de Moni Sadhu, ele diz que os ocidentais têm muita facilidade de meditar sentado, com as costas eretas, sem encostar na espaldada da cadeira. Essa é a postura de meditação ocidental mais comum. Sentada. Veja que isso é muito adequado à nossa cultura. Já para o Oriente, não. Tanto o japonês, quanto o chinês, quanto o coreano são muito habituados em ficar acocorados. Desde criança, né? A gente vê muito em filme, televisão, eles se acocoram para descansar, eles se acocoram, ficam nessa posição aí do Seiza com muita facilidade. Então, se desde criança você pratica essas posturas, quando você está adulto, seus tendões já estão relaxados, mas a gente não tem essa cultura. Para a gente ficar nessa posição, a gente sofre, porque a gente não tem o hábito de ficar sentado no chão, a gente tem o hábito de ficar sentado em cadeiras. É por isso que você está certa mais uma vez. É uma meditação inclusiva, você precisa entender os porquês para poder fazer da forma correta. Vai lá, Maria. E engraçado que a Aninha fez um comentário assim, de vez em quando sobe o comentário, né? Aí o de Aninha subiu, aí a Aninha indicou ali a leitura de um livro, que eu vou até anotar depois, e aí uma coisa que eu achei interessante é que essa semana eu conversando com uma amiga minha, ela gosta muito de fazer, eu confundo bordado com crochê, mas é um negócio desse, assim, eu confundo os dois. É um desses dois que ela faz. E aí ela disse, Amanda, isso é a minha meditação ativa. Porque quando eu estou fazendo os pontos, eu estou tão concentrada naquilo que eu estou fazendo, que isso, inclusive, me ajuda no processo de autoconhecimento, me ajuda a encontrar, muitas vezes, resposta para um problema. Aí a Aninha fez um comentário ali, falando com relação a que a pessoa pode, inclusive, né, fazer uma meditação realizando várias atividades. Aí me lembrou esse comentário que a Adriana me falou semana passada. Aliás, foi essa semana. Eu acho que tem alguém que quer falar, Drick. Eu só não vi o nome. Eu estou respondendo aqui o comentário de Aninha, que está sabendo o que você está falando,
sobre meditar andando, lavando a casa, limpando a casa, lavando os pratos. Eu gostaria de falar, Lida. É Oi, a Lida. É a Tudo Lida. bom? Tudo, É, gata. Depois deixa eu eu lhe... quero falar também. Pronto, só para complementar, ontem eu fiz esse tipo de meditação letra D, não sabia essa posição, tenho o costume de fazer, me reconectei com a natureza aqui no condomínio e eu precisava de estar perto de árvores, de escutar os pássaros, e automaticamente eu fiz essa posição, sempre faço essa posição, e não sabia que já está na minha essência. Então, a meditação tem a ver com sua religação interior. Cada pessoa tem uma maneira de poder se reconectar e meditar da melhor forma que achar, porque a essência da meditação está de dentro. Então, a posição é um complemento que você vem agregar quando você consegue se reconectar e consegue automaticamente fazer a sua meditação. Às vezes, você não consegue, por exemplo, silenciar, consegue ouvir o som do ar, do vento, dos pássaros, das folhagens. E isso é uma meditação que você pode simplesmente ser uma forma de meditar interiormente, só complementando. Então, assim, eu queria até agradecer, porque essa sua palestra é muito produtiva, e isso só vem Obrigada, Lida. agregar, e eu acho que gratidão, e a gente deve agradecer, porque conhecimento é uma coisa que vem a somar, e isso é muito importante. Muito obrigada e agradeço a todos. A gratidão é toda minha. Oi, Drick, tu quer falar, né? O que eu queria colocar é o comentário que a Aninha colocou, que eu achei bastante pertinente e interessante, né? Se pode meditar andando, lavando os pratos, limpando a casa. É pertinente pelo seguinte: essa prática de você meditar não, necessariamente não é uma meditação, tá? Mas é uma prática de concentração. E aí eu discordo do... Eu acho que é uma falha de linguagem, na verdade, né? Eu não sei. Eu não conheço o Pichi Nahan, eu acho que é assim que fala, mas eu já li, tanto em Moniz Sadru quanto em outros autores, e como eu disse antes, a meditação, ela exige uma prática de concentração, né? Perfeito. E a concentração, ela pode ser exercida e deve ser exercida em todas as atividades diárias, como ela citou, lavando o prato, limpando a casa. Então, eu acho que é isso que o autor quis dizer. Você pode praticar o Wushu, como é dito na China. Wushu é a arte de fazer, que é uma prática dentro do Kung Fu. Kung Fu é um tipo de Wushu, que é a arte de fazer as coisas. Quanto mais concentrado você faz algo, mais elaborado esse algo é feito, com mais capricho, com mais perfeição. Então, a prática de concentração naquilo que você faz, Tai Chi é um exemplo prático disso, né? Aqueles movimentos do Tai Chi é um esforço de concentração focado na fluidez dos seus movimentos. É com isso tudo. O Wushu é concentração, mas não é meditação. Entendeu a diferença, Amanda, que eu estou tentando explicar? Entendi, Drick. É por isso que eu estava querendo complementar, que o que a Aninha colocou é válido, porque é uma técnica para você se tornar cada vez melhor na meditação, mas não é meditação em si. Entendi. Então, do mesmo jeito que a Adriana, minha amiga, ela também não estava meditando, né? Ela estava aprimorando a concentração. Não é isso? Ô, Drick, estão me escutando? Oi, Aninha, pode falar. Filha. Mas segundo esse mestre Zen, é possível sim. Inclusive, ele tem um retiro na França que ele faz práticas de meditação e vai gente de todo mundo para. Ele é mestre Zen budista. Inclusive, ele que forma toda essa galera, Monja Coen, é tudo discípulo dele. E ele tem a técnica, né? O que eu estou falando é técnica. Possível claro, sim meditar. Até porque, como tu falou, essas posturas, elas são muito mais culturais, né? O Zazen, que é a prática sentada, ele usa essas posturas. Inclusive, pode até ser na cadeira. Mas eu vi também, Aninha, isso na cadeira.
Mas, Pode Aninha, ser na você cadeira. entendeu? Eu não estou dizendo que ele está errado, Entendi. mas que talvez não é um problema de linguagem, porque isso daí, como prática para a meditação, é 100% válido, porque meditação exige concentração. Mas a gente não pode confundir as duas coisas, entendeu? É só isso que eu estou dizendo. Eu Mas não olha, mas ó, mas se eu tu lê o livro meditei. dele, mas se tu lê o livro, tu vê que ele explica com toda uma técnica, vê se é bem possível. Eu acho que a meditação, como foi falado aqui, ela é tão inclusiva, só que assim, no Ocidente, a gente às vezes se limita ao que vem, né? Do jeito que veio, da forma que veio. Mas Sim, ela vai muito além. Pode ter certeza que ela vai muito bem, além. Mas é isso. Leiam ele é maravilhoso. obrigado. Aninha, quero PDF, tu tem. Se tiver, eu quero, de verdade. Eu tenho. Cadê meu microfone? Peraí, minha gente. Eu tenho acho que 3 livros dele, inclusive o Meditação Andando. Tem um livro só sobre meditação andando, que é uma técnica que ele tem uma sanga. Ele tem uma sanga na França e é uma técnica bem explorada em outros lugares, né? Aqui no Brasil, a gente Entendi. é mais voltado realmente para o Senado. Mas existem outras práticas meditativas, sim. Beijo. Tchau. Depois eu quero dar uma olhadinha no trabalho dele, que realmente eu não conheço, não. Como eu estou gostando tanto do tema, eu estou querendo ler, 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 ler. Bem muito. Sim, então continuando aqui, gente. A seta sumiu, Jesus, deixa eu ver. Aqui. Aí aqui eu trouxe um resuminho, né, com alguns artifícios que podem ser utilizados, né? Encontre um local que seja confortável, né? Um exemplo, aí eu segui o conselho da minha amada mentora Tati Lucas. Ela fez assim: Manduca, faz da meditação a primeira coisa do teu dia. Antes de tu fazer qualquer coisa, na cama mesmo, medita. Então, o meu lugar confortável, assim que eu acordo, é sentada na minha cama, no meu colchãozinho lá, certo? Aí o número 2, cadê o 2 que eu perdi? Fique em uma posição que funcione para você. Aí foi aquilo que a gente já estava discutindo, né? Número 3, busque um ambiente calmo, né? Número 4, atente-se à sua respiração. Número 5, caso ache necessário, escute uma música ou um mantra que possa guiá-lo. Nessas meditações que eu faço de Gabriela Serve, existe sempre um mantra, né? Que a pessoa fica repetindo mentalmente. Tranquilize sua mente, tenha regularidade, né, no ato de meditar. Então, é como eu disse a vocês, é como tomar água, é como tomar banho, tem que ser algo, tem que ser incorporado, né, na sua rotina. E por último, quando você terminar, abra os olhos e retorne lentamente, né? Então não precisa ser aquela coisa de supetão. É por isso que eu também comecei a criar o hábito. Um exemplo, eu sempre acordo às 5, eu sempre acordava apenas às 5 da manhã quando eu ia trabalhar. Mas agora, na medida do possível, e aí eu vou ser bem honesta, tem alguns dias que eu consigo e tem alguns dias que eu não consigo, eu estou tentando sempre acordar o mais cedo possível, porque eu não quero que nada atrapalhe a minha meditação. Então, eu estou me policiando e me aprimorando também nesse sentido, né? E aí, meus amigos, cadê a setinha? Aqui. Eu chego na história do Jipe de Catarina, um fato verídico, viu? Catarina é uma amiga minha e ela dá aula comigo em uma das instituições que eu leciono. E aí, quando foi ano passado, Catarina decidiu trocar de carro e ela sempre quis um Jeep. Só que um Jeep 0 km, ele é um carro que ele ainda é muito caro, né? É muito oneroso. E como ela tem 2 filhos, inclusive uma das filhas dela faz faculdade em Portugal, então é um gasto muito grande, ela fez assim: rapaz, eu quero o Jeep, mas fica muito pesado se eu comprar agora um Jeep 0 km. Então eu vou comprar um Jeep de segunda mão, né?
um Jeep seminovo, que a parcela cai muito, fica mais em conta, e eu vou conseguir realizar esse desejo de ter o meu Jeep. Beleza. Catarina foi na concessionária de um amigo, deu o carro dela como parte do pagamento, financiou o restinho do Jeep e conseguiu o seu amado Jeep. Um belo dia está Catarina na clínica com os alunos dando aula prática. Chega o segurança da faculdade e diz assim: a professora Catarina está aí? Aí a secretária disse: olha, ela tá, mas ela está ocupada, porque os meninos estão fazendo atendimento infantil lá dentro e ela não pode sair, não, porque ela é a responsável pela clínica. Aí o segurança disse: olhe, mas é muito urgente. É a polícia que está aí querendo falar com ela. Aí a atendente ficou com cada oi desse tamanho, né? Entrou na clínica e fez assim: professora, bem discreta, né? A polícia está aí fora. Quer falar com a senhora? Aí Catarina, polícia, e ela é bem engraçada, ela é bem alta, a polícia? Oxi, a polícia quer falar comigo? Por quê? Não sei. O segurança veio avisar. Beleza, Catarina se desparamenta todinha, pede aos meninos que... porque é o seguinte, numa clínica escola de odontologia, o aluno só pode fazer o procedimento se o professor tiver presente. Nesse caso, como ela teve que sair, ela pediu aos meninos que parassem de realizar os procedimentos, ficassem apenas conversando com as crianças, distraindo, sem tocar na boca, sem fazer nada, sem anestesiar, sem fazer nada, enquanto ela ia resolver esse babado e saber o que a polícia queria com ela. Quando Catarina sai da clínica, tá uma viatura da polícia, com 4 policiais e um homem que ela nunca viu na vida. E aí o homem envenenado, revoltado. Aí o policial diz: olha, a senhora que é Catarina? Ela disse: é. Olha, esse seu carro, tem aqui uma suspeita que esse seu carro é roubado. Aí Catarina fez: moço, não, eu comprei, olha, tem toda a documentação, tá tudo certinho. E o outro cara, envenenado: esse carro é meu, esse carro foi roubado e nunca foi achado. Resumo da ópera, veja o que aconteceu. O homem tinha um Jeep igual ao de Catarina. Na verdade, o Jeep de Catarina era um carro clonado. Ou seja, roubaram o carro do homem, o Jeep dele, original, fizeram uma clonagem e o Jeep dela era clonado. Só que a clonagem era tão bem feita, foi tão bem feita, que até o perito da polícia ficou com dúvida se realmente era clonado ou não. Chamou um segundo perito. E aí, depois que esse segundo perito avaliou, eles realmente fizeram lá uma análise de dados, né? Eu não sei como é que é feito, e de fato chegaram à conclusão que o carro era clonado. Quando todo mundo soube disso, todo mundo ficou desesperado. Por quê, né? Meu Deus, se fosse comigo, eu tinha um troço. Resumo da ópera. Catarina foi atrás do amigo e foi esclarecer a situação, né? O amigo de infância, o dono da concessionária, também não sabia que o Jeep era clonado. Ou seja, ele também foi enganado, assim como ela, né? E aí, resumo da ópera. A polícia não poderia deixar esse carro clonado livre. A polícia pegou o Jeep de Catarina. O amigo, para a Catarina não ficar no prejuízo 100%, devolveu o carro antigo, que já não estava nessas condições assim tão boas, e Catarina ficou com parte do prejuízo e o cara também, né? E o Jeep clonado foi apreendido pela polícia. E aí, quando Catarina finalmente contou essa história, porque o babado se espalhou, né? A polícia veio atrás de Catarina. Aí todo mundo: meu Deus, o que foi que aconteceu? Ninguém imaginava que era por conta do carro. Minha gente, vocês precisavam ver. Assim, ela contou a história rindo. Ela: minha gente, me lasquei. Aí a gente: o que foi? Ela: o Jeep que eu comprei, mulher, clonado. E as pessoas, inclusive eu, a gente não conseguia entender. A gente: minha gente, como é que Catarina tá tão zen numa situação dessa?
Catarina perdeu o Jeep, perdeu o dinheiro, tá com o carro velho de volta. E ela, minha gente, totalmente equilibrada. E o povo dizia, mulher, como é que tu consegue rir? Como é que tu tá nessa serenidade? Ela, minha gente, olha, eu tenho uma filha que mora longe, eu tenho que conservar minha saúde mental, tenho um filho pequeno, não posso deixar de fazer o meu trabalho, não vou morrer por causa disso. Até então, ninguém sabia que Catarina já meditava há quase 4 anos. Quando finalmente eu entendi, eu soube que Catarina meditava, eu fui conversar com ela. Eu disse, ô Catarina, pelo amor de Deus, isso foi um dia desse, viu? Eu liguei para ela agora na pandemia, eu disse, mulher, me diz uma coisa, nunca saiu da minha cabeça a tua calma diante daquela situação do Jeep mal assombrado. Ela, kkkkkk. Eu disse, ô Catarina, tu atribui essa tua calma à meditação? Ela disse, Amanda, você não tem ideia do quanto a meditação mudou a minha vida. Há uns anos atrás, eu ia enlouquecer, eu ia perder a minha paz. Mas a meditação abriu um mundo novo em termos de autoconhecimento, em termos de paz interior, em termos de calma. E eu descobri o óbvio, que se eu realmente não me manter centrada, não me manter equilibrada, eu não vou resolver nada. Então, o fato de me espivitar não ia fazer eu ter o Jeep de volta. Aquilo ali já era um fato consumado. Então, eu precisei encontrar a melhor maneira de lidar com aquela perda material. E eu lidei. E aí ela ainda disse assim, e eu ainda lhe digo mais, viu, amiga? Esse não foi o único problema que a meditação me ajudou a superar, não, viu? Ainda tem muita coisa. E eu ainda te digo mais, pior do que o Jeep. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus. Aí a gente começou a rir, enfim. Então, esse exemplo de Catarina nunca saiu da minha cabeça desde então. Inclusive, hoje eu falei com ela, eu liguei para ela, fiz, amiga, tu me autoriza a contar a tua história do Jeep? Ela, kkkk, conte, amiga, conte. Eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. E aí eu estou contando a história do Jeep de Catarina. E foi a meditação que fez Catarina ficar tão centrada em si, né? Como o Drick falou aí, e resolver a situação da melhor maneira. Agora, veja o que é a lei de Murphy, né? O dono do Jeep original passou em frente à faculdade, já com outro carro dele, porque o Jeep nunca foi encontrado. O sinal fechou e o homem ficou com o novo carro dele parado na frente da faculdade. Quando ele virou do lado, ele viu o Jeep e a placa. Ele disse, esse Jeep é meu. Entrou no prédio desesperado do estacionamento, chamou a polícia foi bater lá e aconteceu essa história todinha que eu contei para vocês. Então, o Jeep de Catarina também é uma coisa que é uma lição muito grande. E aí, já para finalizar, eu chego nesse tópico, descobrindo o meu mundo, onde eu quero dizer que a prática da meditação ela me levou a um processo de autoconhecimento como eu nunca tinha tido na minha vida. E aí vocês podem se perguntar, por que é que a Amanda colocou uma mão segurando um planeta? Por quê? É interessante que quando eu estou começando a realizar a minha meditação, eu tenho um local que eu criei. É como se fosse o planeta de Amanda. E antes de entrar na alta concentração, eu me vejo sentada no solo desse planeta, fazendo, né, eu me imagino no mesmo posicionamento que eu estou na cama, igualzinho, sentada no solo desse planeta, vejo o universo atrás de mim, as estrelas, as galáxias, e realizo essa prática, sabe? Então, até um planeta eu ganhei. Parece conversa de doido, né? Mas não é, não. Juro por Deus como não é. E aí eu gostaria também de destacar 2 coisas, que mais uma vez eu vou agradecer à minha mentora Tati Lucas.
Esse processo de autoconhecimento que a meditação me forneceu me ajudou, inclusive, a lidar melhor com os meus sentimentos. Eu era uma pessoa muito consumista. Minha gente, vocês não têm ideia, e é sem vergonha, no bom sentido, que eu digo isso. Eu consumia muito mais do que eu precisava. E há poucas semanas, eu comecei a ter um consumo mais consciente das coisas. Eu comecei, inclusive, a fazer algo que praticamente eu não fazia, a reciclar as coisas. Assumo, ainda não estou no ponto perfeito, não, viu? Mas eu também consigo ver que eu melhorei muito. Tenho que melhorar mais, porque isso é um processo contínuo, é uma construção diária, isso não é mágica, não é passe de mágica, né? A gente tem que ir se autoconhecendo, se melhorando aos poucos. E Tati me ensinou uma coisa muito legal, o diário de sentimentos. Então, sempre que me dá uma vontade de comprar alguma coisa, eu vou escrever e tento descobrir qual é o gatilho que está levando a isso. Sempre que eu tenho raiva de alguém, que eu me decepciono com alguém, sempre que acontece alguma coisa que eu não me concentro, que o dia não está legal, eu pego o meu diário de sentimentos e vou escrever. E isso tem me dado uma clareza absurda. Antigamente, o meu comportamento era pegar o chicotinho e meter nas costas. Hoje em dia, com autoconhecimento, eu comecei a acolher esses sentimentos. E comecei a pensar, o sentimento está aqui. Eu estou vendo você, que foi a frase que Tati me ensinou. Eu estou vendo você. Você está aí. Vou encontrar uma maneira de te administrar. Então, você acolhe esse sentimento, escreve a respeito dele e, minha gente, acreditem, ajuda e muito. Durante muitos períodos da minha vida, eu me culpei muito por ter sentido inveja. Em alguns momentos eu fui fútil, eu fui materialista, mas o documentário chamado Efeito Sombra, que também foi uma indicação de Tati lá no grupo do Buda, também me ajudou nesse processo de acolher esses sentimentos, que não são sentimentos que normalmente a sociedade estimula a gente a mostrar, né? A gente é ensinado, na verdade, a esconder esse sentimento. Olhe, inveja é horrível, viu? É o cão, esconda que você sentiu. Então, eu finalmente aprendi a ver a inveja, a ver o materialismo, a ver a futilidade, a ver a raiva, a ver o desgosto, a acolher e fechar no meu mundo, escrever e encontrar o melhor caminho de lidar com esse sentimento, tá? Então, era outra coisa que eu gostaria também. E agora, os meus milagres, né? Eu não poderia terminar essa aula sem fazer algumas homenagens. E aí, eu coloquei aqui 7 budinhas. O budinha maior é Nego, né? Nego é o meu milagre. Nego foi a Nego é, Nego não foi, porque Nego é. Nego é a semente de tudo isso. Se não fosse ele, eu não teria chegado aonde eu cheguei. E aonde eu ainda quero chegar, porque Nego tá comigo, viu? Várias vezes, quando eu tenho esses sentimentos, me vem o rosto de Nego na cabeça, com aquele olhinho assim que ele fazia embaixo do óculos. Ele fazia muito comigo esse olhinho. E eu já me ligo, pego meu diário e vou escrever. A coisa mais linda em Nego é que Nego vê o melhor do pior. Durante muito tempo eu não conseguia ver, e eu digo isso sem medo e sem vergonha. Eu não conseguia ver a grandiosidade que ele via em determinadas pessoas. Mas Nego vê o melhor do pior. Efeito Sombra, o nome do documentário. Nego sempre conseguiu ver muito além. E Nego fez isso comigo. Muita gente não via
a Amanda que tinha aqui dentro, mas nego viu e nego não desistiu de mim. Nego foi comigo até o fim, ele nunca desistiu de mim. E por mais que às vezes ele utilizasse métodos muito difíceis, eu me lembro que uma vez ele chegou para mim, ele disse assim: filha, me dói muito fazer isso com você, mas eu sei o potencial que você tem aí dentro e eu não vou desistir de você. Nego nunca desistiu de mim e nego nunca vai desistir de mim. Nunca se formou. Não tem pós-graduação. É por isso que eu sempre dizia a ele, eu dizia assim: olhe, em todas as vidas eu vou lhe procurar, viu? Aí ele: não, eu não quero nenhum espírito zombeteiro atrás de mim, não. Eu disse: eu vou lhe procurar em todas as vidas e eu vou lhe achar, porque você vai ser meu mentor em todas elas, porque você é o mentor da minha existência. Aí ele morria de rir. Então, esse Buda aí, número 1, é nego. O número 2 é Sione. Sione sempre foi um exemplo de alegria e de gratidão. Eu nunca vi Sione reclamar de nada. Eu nunca vi Sione se queixar que tinha que acordar muito cedo, ir ao trabalho. Então, Sione é um milagre também. Eu aprendi muito só em observar Sione, em muitos aspectos. Sione é realmente um anjo. O Buda número 3 é o grupo dos mentalizadores, são os meus amigos dos mentalizadores e os meus amigos do Buda. Por quê? Eu aprendo muito com o depoimento de cada um. Eu aprendo com Beth, eu aprendo com Edileide, eu aprendo com Andresa, eu aprendo com Kelly, eu aprendo com Rina, eu aprendo com Drick, eu aprendo com Gileno, eu com Mara do Buda, com Sueli, com Dró, eu aprendo com todos. Eu aprendo com Silvio no Mentalizadores, com Marcelinha, com as 2 Marcelinhas, com Carol. Então, eu sinto uma gratidão enorme, porque essas pessoas também me ensinam muita coisa. O Budinha número 4 é a minha mestrinha, o Edjalessa, que em muitos momentos, até hoje, me aconselha, me escuta, me ajuda, que eu amo muito. Amo demais e eu sou muito grata por ter ela em minha vida. O meu Budinha 5 é minha querida mentora, Tati Lucas. Tati também entrou na minha vida de uma forma e tem me ajudado a ser uma pessoa cada vez melhor. Sabe? O potencial de Tati é incrível. Eu fico esperando toda segunda-feira para ver as pílulas. Sabe? Então, muito do que eu sou hoje tem um pouco de Tati, tem um pouco de Uedja, tem Sione, nega, então nem se fala, né? Os mentalizadores, o Buda, né? O grupo do Buda. O Budinha número 6 são todos os amigos da Efé, né? Então, no Budinha número 6, eu englobo todos. Eu englobo Eduardo, Suzana, Lu Regina, Rafa, Vivi, Mirella, Cleide, a outra Cleide, boto todos, todo mundo da Efé. Porque Babi também, porque todos, é porque fica difícil lembrar o nome de todos, mas assim, esse Budinha número 6 é de todas as pessoas da EFE, Mestra Érica, todo mundo que faz a EFE. E o Budinha número 7 é uma homenagem também aos mentores, né, que atualmente levam a EFE junto com o Nego, né, Wilton, Cessi e Drick. Então, todos esses budinhas, independente da numeração e do tamanho, a numeração foi só uma questão de organização mesmo, tá? Agora, o primeiro é Nego mesmo, tá? Ninguém fique com ciúme, não. O primeiro é Nego.
tá? É nego de todo jeito. Os outros, Não reclamar isso, não. os os outros, ninguém fique triste, não. Foi só uma questão de fazer a numeração mesmo, tá? Mas eu sou muito grata por todos vocês. Talvez vocês estejam se perguntando, Amanda, e sua família, né? Sandra, Andréa, seu Andrade, Dona Sônia, Davi, que é meu sobrinho, e Isabela. Esses são as pedras mais preciosas que eu poderia ter recebido nessa vida. Aqui foi uma forma de homenagear, né, a família da Efé, mas a minha família de sangue é uma família que, Ave Maria, sabe? Que eu, de fato, sinto uma gratidão enorme. Eu amo os meus sobrinhos, eu amo as minhas irmãs, eu amo os meus pais, com todos os seus defeitos e qualidades. Então, eu consigo ver hoje em dia o valor imenso que eles têm. E vão ter sempre. E eu também, quando reencarnar, vou atrás de tudinho. Vocês vão meter na vida de todo mundo. Na vida de Vivi, na vida de Drick, na vida de Cécio, vou atrás de tudinho. A gente sempre vai ter uma fé. E vou atrás da minha família de sangue também. Estamos conectados para todo sempre. Se todos os nossos obsessores fossem feito Amanda, hein? É o quê? O quê, Drick? Se todos os nossos obsessores fossem desse nível. E, meus amigos, essa árvore também representa quem? Nego. Quando eu vi essa árvore, eu disse, rapaz, essa árvore é nego. E eu quis colocar, porque nego é isso, né? Nego, sempre lembrem disso. Nego vê o melhor do pior. Nego vê em qualquer galho seco uma árvore muito frondosa, muito frutífera, porque nego é uma árvore frondosa, ele é uma árvore, né, perfeita, maravilhosa, mágica. Então, ele consegue ver nos outros o que ele tem. E aí eu finalizo essa apresentação com a frase que eu mais gosto de falar, nego é. Eu me recuso a usar o verbo no passado, porque nego é. Te amo, meu mestre fofinho. Namastê, meus amigos. Terminou. Namastê. Arrasou! Arrasou! Compartilhamento. Gostaram? Arrasou! Vocês são ótimos. O que tem de parabéns no chat não tá brincadeira, todo mundo. Arrasou, nota 10, tá de parabéns, Jesus do coração. Gratidão, meus amigos. A palavra é só uma. Gratidão, só Deixa essa. eu perguntar aqui a Marcela Nascimento, o que é que ela achou do tema. Fala aí, Marcela. Minha nossa, incrível. Eu tô começando também nessa vibe de meditação. Tô lendo concentração também de imunizador. Acho que acho que essa quarentena, uma das coisas da quarentena foi me fazer olhar para dentro de mim mesmo. E tudo que Manduca falou foi incrível, deu um esclarecimento muito, muito, muito melhor, amplificou a visão até sobre a meditação, né? E eu achei incrível. Amei, amei. Arrasou. Quando o tema é dado assim com a experiência pessoal, fica muito mais rico do que qualquer teoria apenas. Não é isso? É claro que a parte teórica é importante, sempre será, porque fundamenta tudo, mas quando a gente fala da nossa prática e da que a gente faz, né, daquele tema, daquele assunto, é maravilhoso. Por isso que eu vi no tema, adorei o tema. Ela cresceu e cresce, continua crescendo muito. Realmente, o mentor soube plantar semente e ela está se tornando uma árvore das mais belas da EFE. É uma efesiana brilhante, como tantas outras. A Ondinha tem se provado, né? Tem se lapidado cada vez mais. Eu acho que o mentor está feliz vendo tudo isso, vendo esse crescimento, vendo esse desenvolvimento. E a gente sabe que não é fácil. Olha, saber é prazeroso, mas aprender é doloroso. É doloroso, é. É doloroso. A gente tem que romper muitos tendões ainda, Amandinha, para chegar na sabedoria do mentor.
para alcançar essa visão iluminada que ele tem todos nós, na verdade. Então, eu sei como é isso. E desabafo também. Um mentor dizia, Drick é meu substituto no mercado. Os olhos que Drick, que Negão tinha para Drick, é os olhos que eu tenho para cada um de vocês. É os olhos que eu tenho para cada um desses líderes, desses mentores. Porque, assim como ele tem um mentor, eu vejo em vocês irmãos mentores. Se ele visse em mim, em vocês. E eu vejo, e eu acredito. É por isso que eu tenho certeza que essa escola tem muitos anos ainda, muito o que fazer, muito o que crescer, por conta de aulas como essas. Cada tema que a gente tem dado aqui nessa sala virtual é uma provação, né? Porque exige concentração, exige dedicação, é falha técnica, limitações tecnológicas. Olhe, a gente tem que amar muito o que faz para poder superar essa quarentena e continuar assim, juntos, 27 participantes. Eu tenho certeza que os outros que não estão aqui não é porque não querem, não, é porque não podem mesmo, é porque não tem limitações tecnológicas, de conhecimento, não se dá bem. Vaneide já ligou várias vezes para mim, Drick, eu não consigo assistir aula pelo telefone, Drick, eu não consigo, eu não me concentro, não dá certo. Rodrigo, mas muita gente também vê depois. Muita gente consegue ver pelo link depois, que me pede É bom muito. que fica gravado, né, Ceci? Pelo menos isso. É por isso que eu estou dizendo como é forte nossa escola. É como eu falei para vocês, eu fiz esse benchmark, né? Eu fiz na semana passada, eu fui olhar outras salas virtuais de estudos do nosso grau, da nossa natureza, e a audiência era de 8, 15, 10, e a gente mantém um coro elevado. Então, eu tenho certeza que devo estar feliz em cada um de nós, com o trabalho que a gente está fazendo, e sem sombra de dúvidas, temos muito o que fazer. E para isso, tudo que basta é a gente ser assim, ó, irmãos, fraternos, acreditar uns nos outros e se amparar sempre que necessário. 9h32. Encerramos o louvor. Quero fazer um protesto. Senti falta de Djalma, dizendo, gostaram? Cadê Djalma? Né? Maria, um beijo. Rodrigo, só lembrando aqui novamente, já que a sala está com mais gente, é que quem tiver ideia de pauta para a reunião do conselho, que acontecerá na quarta-feira, agora dia 29, pode procurar a mim ou a Drick para passar alguma coisa que queira debater, tá? Tá legal, é isso aí, bem lembrado, César. Mas quer dar um recado, fala aí, Maria. Tem aqueles que ficam escondidinhos também assistindo, porque a tela tem um só aqui. Eu fico aqui, ó. Mãe. Agora eu vou dar uma dica, viu? Eu vi o nego na outra vida vem faltando dentinho, a gente já vai. Já tem a dica. Vai, ó. Já estão marcando a reencarnação de negro. Olha aí, tá vendo? Também tem a chave. Exatamente, Mai. Sério. Então, Parabéns, viu? se não tiverem recados, a sala está aberta. Sione! Pode falar à vontade. Estou vendo que a árvore está.